Bem, então, o comprimento de rugosidade ele tem a ver com o tipo de cobertura da superfície terrestre e como esse tipo de cobertura ele interfere ou ele afeta o escoamento do ar, das massas de ar sobre aquela região. Então, imagine que você tem duas áreas juntas, né, ali adjacentes, uma área coberta por grama e a área adjacente coberta por floresta. Uma floresta aí com árvores de 20 metros, 15 metros, 30 metros. Quem vai oferecer maior dificuldade para o escoamento do ar é a área que tem a floresta, que é muito mais alta, interfere muito mais nesse escoamento, gera muito mais atrito do que uma grama baixinha lá, grama com poucos centímetros de altura. Então, o comprimento de rugosidade nessa figura, ele se refere ao que está dificultando ao escoamento do ar sobre aquela região. Aí você disse, mas o que é que isso tem a ver com albedo, já que o albedo tem a ver com radiação? Bem, o albedo ele é a razão entre a radiação solar refletida pela superfície pela radiação solar incidente à superfície. Então, essa razão da radiação refletida pela incidente me dá esse termo chamado de albedo. Então, o albedo ele é adimensional, lógico, porque ele corta as unidades de radiação, né? Ambas são radiações solares, só que uma incidente à superfície e a outra refletida pela superfície. E ele vai me dar um valor oscilando entre 0 e 1. Lógico, 0 quando toda a radiação incidente sobre a superfície for absorvida, 1 quando toda a radiação incidente sobre a superfície for refletida. São as duas situações bem hipotéticas, porque nem toda a radiação que é incidente sobre o corpo vai ser absorvida, ou seja, ele não vai ser 0 em condições naturais, nem toda a radiação vai ser refletida, ou seja, ele não vai ser 1 em condições naturais. Então, nesse caso, aqui na superfície da Terra, os extremos 0 e 1 você não vai encontrar. Você vai encontrar, a depender do tipo de superfície, valores variando nesse intervalo. Então, nesse caso específico, o albedo está aqui e no eixo X nós temos o comprimento de rugosidade em metros. Isso quer dizer que essa escala vai, quando eu estiver aqui em 10, quer dizer que a vegetação que cobre essa superfície, já que eu estou relacionando sistema solo, planta, atmosfera, então não estou falando em comprimento de rugosidade numa cidade, não estou falando sobre prédios, sobre edificações construídas pelo homem, eu estou falando de vegetação. Então, o comprimento de rugosidade aqui, eu estou me referindo à vegetação. Então, esse 10 aqui se refere a uma vegetação com uma altura, ou seja, o topo do seu dossel a 10 metros de altura. Aqui é 1 metro, aqui é 10 centímetros e aqui, basicamente, é solo exposto, né, sem cobertura vegetal. E aí veja o seguinte, nós partimos de um albedo aqui, albedo variando aqui de 10% a 20%. Quando a vegetação é muito baixinha, 10 centímetros, como grama, por exemplo, você vê que o albedo ele é meio que constante. Ele tem as oscilações aqui naturais do dia a dia, porque tem presença de nuvem e tudo mais, mas até certo ponto ele vem constante. Veja que essa linha média aqui, ela vem constante. Quando chega acima, sei lá, vamos pensar de meio metro para 1 metro de altura da vegetação, caminhando aí em torno para 10 metros de altura, você vê que o albedo diminui. Veja, para vegetação muito baixinha, né, você não tem muita interferência no albedo, ele é quase constante, quando faz o termo médio, mas quando passa de meio metro de altura, o albedo diminui. E aí a pergunta era exatamente essa, por que esse albedo diminui? Se a superfície, a radiação que está chegando é a mesma e o que está sendo realmente influenciador aí é a vegetação. Então, o que é que está acontecendo? O que acontece aqui é que a radiação, ao encontrar a vegetação mais alta, essa radiação ela penetra pelas folhas, pelos galhos
E ao penetrar, mesmo que ela reflita, seja refletida, que haja essa reflexão da energia, da radiação incidente, no retorno ela vai encontrar folhas, vai encontrar galhos, que vai refletir de volta, e isso vira, na verdade, uma forma de aprisionar a energia dentro da vegetação, ou seja, dentro do dossel, dentro ali, dentro da arquitetura das folhas, do dossel, e isso dificulta essa saída da radiação por reflexão. Então, isso faz com que o albedo diminua, já que o albedo é a energia refletida para o espaço comparada à radiação incidente. E a vegetação dificulta essa saída da vegetação do dossel, essa saída da radiação do dossel da vegetação, nós temos essa redução do albedo com a altura. E quanto mais alta a vegetação, mais folhas, mais galhos, maior a espessura do topo dessa planta até a superfície, tudo isso dificultará ainda mais a reflexão da radiação, chegando a um ponto de que, quando você tem a radiação adentrando no dossel, ela é basicamente extinta. Extinta no sentido de que essa radiação ela vai ser aprisionada ali, quer seja a planta vai usar para fotossíntese, quer seja ela vai refletir, mas vai encontrar obstáculos para sair dessa área e, consequentemente, você tem uma redução do albedo. Então, por isso que existe uma relação entre o tamanho da vegetação, ou a altura da vegetação, no caso aqui representado pelo comprimento e rugosidade, e o albedo. Ou seja, para a mesma vegetação, se você tem tamanhos diferentes, você tem redução, você tem variação no albedo. Ok? Uma outra coisa, deixa eu ver se está todo mundo aqui. Okay. Uma outra coisa é essa tabela, né, que foi a última tabela da aula anterior. Que é uma tabela que foi construída baseada em valores médios de alguns tipos de cobertura de solo. Isso não é regra, tipo, isso não é o mesmo valor para todos os locais, mas inclusive eu estou falando aí por faixa, né? Você vê aqui a albedo, reflexão da luz, e eu estou trabalhando com faixas, porque isso varia de região para região. E se você olhar nesse caso aqui, eu destaquei alguns tipos de cobertura da superfície terrestre, né? Diferentes tipos de cobertura da superfície terrestre. Então, aqui eu tenho o albedo, né, a reflexão, e aqui eu tenho a emissividade, que eu vou falar daqui a pouco o que ela significa para vocês. Então, o albedo para oceanos, por exemplo, ele vai variar de 0,1 a 0,5, por exemplo. E por que essa variação? Porque depende muito da localização da Terra com relação ao Sol. E eu falei isso, né? Se você tem... Eu acho que vocês estão ouvindo o meu guri gritando aqui no fundo do áudio, então desprezem aí, por favor, a interferência. O que é que vai acontecer? Eu falei, inclusive, na aula passada. Se você tiver o sol, né? Amanhece o dia, você está na beira da praia, por exemplo, você olha em direção ao sol nascente, raramente você vai conseguir manter o olhar por mais de alguns segundos, porque a quantidade de energia que chega ao seu olho é muito intensa. Essa energia chega porque ela entra quase que paralela à superfície dos oceanos e ela reflete muito em direção ao seu olho. Mas ao meio-dia já não é a mesma coisa, né? A radiação incide sobre o oceano e grande parte dela é absorvida, outra é refletida, mas não na direção dos seus olhos propriamente dito. Uma ou outra raio, né? Os raios vão chegar ao seu olho, já que você está vendo as coisas ao seu redor, mas não com tanta intensidade com relação ao que você vê no nascer e no pôr do sol. E isso tem a ver com a incidência da radiação solar, ou seja, se ela está incidindo muito paralela à superfície dos oceanos, ou se ela está incidindo formando um ângulo de 90 graus, e assim sucessivamente.
Então, o que eu quero dizer é que o albedo é muito variável nos oceanos a depender da incidência da radiação. Como é que você está observando? Se você está observando no nascer, no pôr do sol ou ao meio-dia. Então, por isso que ele tem essa variação da sua reflexão, ou seja, do albedo. Florestas. Olhando para florestas, eu estou usando aqui 3 tipos diferentes, né? Decíduas, coníferas e florestas tropicais, né? As florestas úmidas tropicais. Veja que as florestas úmidas tropicais, elas variam de 0,7 a 0,15, depende muito da época, mas é sabido que essas florestas são florestas altas, né, com um dossel alto, consequentemente um coeficiente de rugosidade, um comprimento de rugosidade maior, e a energia, ao penetrar nelas, ela tem muito mais dificuldade de sair por reflexão. Então, você tem um albedo aí que vai variar aí de 0,07 a 0,15. Vegetações mais baixas, você vai vendo que o albedo aumenta mais, com mais decíduas, né? Que já são vegetações de menor porte, consequentemente, mais reflexão da radiação. Culturas agrícolas, né? Crops aqui, de 0,15 a 0,25. Depende do tipo de cultura, da coloração da cultura também. Por exemplo, arroz. Arroz, a depender da época, o arroz ele fica com a palha muito próxima ali do amarelo, né? E isso faz com que você tenha uma alta reflexão de luz. A vegetação verde já tem uma reflexão menor. Então, culturas agrícolas, né, essas que a gente tem no dia a dia, depende do seu dossel, ou seja, da sua altura, depende da sua estrutura, depende da sua coloração. Tudo isso faz com que você tenha uma variação média do albedo. Grama, né, depende da altura também da grama. Tipos de solo. Então, solos aqui eu coloquei, tem nessa tabela, né, que é oriunda dos livros do Garrett e do Ock, que são 2 livros relacionados à radiação e a influência disso no meio ambiente nesse balanço de radiação. Então, você tem, falando de solo, você tem solo escuro e úmido, solo úmido e arenoso, solo seco arenoso, solo úmido arenoso, solo seco, aliás, solo úmido argiloso e solo seco argiloso. Você vai ver que para cada situação você tem mais ou menos reflexão. Você vai ver que sempre para solo seco você tem mais reflexão do que para solo úmido, porque o fato dele estar úmido, a coloração muda e também ele absorve mais radiação do que o solo seco. Então, isso vai ter essa interferência no albedo também. Neve. Se a neve é nova ou se ela é antiga, também interfere. A neve mais nova ela é uma neve mais clara, mais branca. Consequentemente, ela reflete muito mais energia do que uma neve mais antiga, que já está ali acumulada, muda inclusive sua coloração, e isso faz com que você tenha menor reflexão também da luz, e isso, consequentemente, menor albedo. Então, isso aqui é uma tabelinha somente para apresentar os diferentes albedos aí típicos, médios, para diferentes tipos de cobertura de solo. Lógico, para um determinado estudo, você vai precisar trabalhar com a medição desse albedo lá. Eu, por exemplo, eu trabalho com caatinga, então eu trabalho com medição do albedo na caatinga. Então, a depender da época do ano, o albedo muda. O albedo da caatinga no período chuvoso, por exemplo, ele fica aí em torno de 11%, 12%, em média, né? Isso vai variar, lógico, inclusive se a caatinga é mais densa, se ela é mais arbórea, se ela é mais arbustiva, tudo isso interfere. Mas na área que eu estou trabalhando, que é uma caatinga mais arbustiva, fica aí no período chuvoso em torno de 11, 12%, porque você tem vegetação verde, você tem o solo úmido, então tudo isso interfere nesse albedo, fazendo com que ele seja menor. Mas no período seco
ele pode chegar a 22%, a depender 25% de reflexão. Veja que tem uma variação considerável no mesmo local, a depender da época do ano. Por isso que é importante que você tenha a medição do albedo, caso você for trabalhar, você venha a trabalhar com essa variável nos seus estudos. Se você for trabalhar usando somente o albedo como uma referência ou como uma variável de menos importância na sua pesquisa, você não precisa dessa precisão toda de estar analisando detalhe, albedo diário, albedo semanal, tal. Uma outra coisa interessante é que hoje em dia a gente tem usado muito albedo oriundo de sensoriamento remoto, ou seja, de imagens de satélite. Por que tem sido muito utilizado? Porque para você ter uma boa densidade de informações sobre albedo numa região, você precisa instalar vários sensores para que ele possa te dar o comportamento meio médio representativo daquela região. Com a imagem de satélite, que hoje em dia apresenta resultados validados com dados medidos em superfície, que apresentam resultados muito bons, com a imagem de satélite você consegue ter uma visão global da área que você está analisando sem muita dificuldade. Você consegue ver a área como um todo sem precisar de gastar recursos para compra de sensores, de radiômetros para medir esse albedo e tudo mais. Então, hoje você já consegue obter isso através de imagem de satélite. E isso tem sido muito bom para o avanço de estudos, de entendimento, principalmente de áreas remotas e de regiões com pouco recurso financeiro para fazer um monitoramento disso do ponto de vista de medição. Por exemplo, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou recebendo a notícia aqui que minha internet está um pouco instável, mas eu acho que o áudio, vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Alan? Está me ouvindo, Alan? Ok, professor, estou escutando. Mas está cortando, não? Deu uma variaçãozinha, mas deu para escutar tudo. Beleza, beleza. Beleza, obrigado pelo feedback aí. Vamos Está lá. cortando um pouco, professor, de vez em quando. Tá, a internet que é um problema, mas estão conseguindo entender, né? Qualquer coisa, cortou, pode mandar uma mensagem ou falar que a gente muda de posição aqui. É porque eu estou fugindo dos meninos que estão brincando ali na sala, que é o melhor local da internet do que aqui no quarto que eu estou, mas por outro lado também tem mais interferência. Mas deixa eu ver o seguinte. Então, vamos lá, só para eu fechar essa, até porque o nosso tempo está, falta 8 minutos aqui, eu queria fechar um pouquinho sobre como esses dados têm sido obtidos, né? Então, a gente tem obtido essas variáveis de radiação, essas variáveis, no caso aqui, albedo e tudo mais, muito hoje em dia, trabalhando muito com sensoriamento remoto. E o sensoriamento remoto ele tem a desvantagem que ele tem muito mais interferência, consequentemente o dado não é tão preciso como um dado medido lá no local que você está fazendo o experimento, tudo mais. Mas no meu caso eu não trabalho muito com precisão. Meu objetivo não é, os meus estudos ultimamente não têm sido precisão como quem trabalha com irrigação, por exemplo. Quem trabalha com irrigação, ele precisa, quanto maior a precisão do seu dado para ele fazer um agendamento ou um planejamento para o uso de água na irrigação, na planta, com o menor gasto possível, a menor aplicação de água possível, para que mesmo assim a planta consiga produzir no seu potencial. No meu caso, eu não estou trabalhando com isso nesse momento, já trabalhei na minha vida, mas hoje eu não estou trabalhando com isso, então eu não preciso dessa precisão toda. Eu estou muito mais trabalhando com monitoramento ambiental do que com
qual a palavra que me fugiu agora? Do que com manejo. Então, não estou trabalhando com manejo. Então, quando eu focava muito minhas pesquisas na parte mais agronômica, né, na parte mais de uso de água na agricultura de precisão, mais focada na otimização do uso de água e tudo mais. Então, quando eu estou com pesquisas desse tipo, aí eu me preocupo muito com o dado medido no local do experimento ou no local da área a ser analisada, porque cada detalhe é importante, cada variação ali que tiver, eu posso economizar bastante, por exemplo, no uso de água, e economizar água. E, consequentemente, para o produtor rural, ele precisa também economizar dinheiro. Então, economizar água, economizar dinheiro, tudo isso é importante para quem trabalha com manejo da agricultura irrigada. Mas, quando eu estou trabalhando com florestas ou com áreas como no meu caso, a busca pela proteção da caatinga e mostrar que a caatinga é importante, mostrar os seus benefícios no contexto climático e tudo mais. Então, eu não preciso de tanta precisão em algumas variáveis, como é o caso do albedo, como é o caso do saldo de radiação, evapotranspiração. Por quê? Porque eu preciso mostrar o comportamento dessa vegetação e mostrar a sua variabilidade ao longo do tempo e do espaço. Então, eu estou muito mais preocupado com isso, acompanhar as mudanças no ecossistema. Então, perder uma precisão numa variável ou noutra, para mim, não causa grandes problemas, né? O maior problema é não ter essa informação ou ter essa informação em um único ponto. Então, o que é que eu faço hoje? Eu tenho o dado medido em um ponto, ou 2 ou 3 pontos, que é o meu caso, e eu uso a imagem de satélite, os produtos de satélite, para fazer o monitoramento espacial, porque os meus pontos de medida, eles me dão informações daquele ponto, mas a imagem de satélite me dá a informação da área, do estado todo, da região Nordeste como um todo, no meu caso específico, da região abrangente com Caatinga, e uso os dados pontuais para validar aquilo que eu estou observando por satélite. Vou olhar quão distante estão as medições das estimativas por satélite. E, com isso, eu tenho observado que essas variáveis, né, albedo, radiação, evapotranspiração, elas são muito bem representadas por imagem de satélite. E, consequentemente, isso me dá uma ferramenta de pesquisa muito boa, porque é uma ferramenta que é uma medição constante, né? Todo dia você tem uma informação, e, além disso, você tem a cobertura espacial, que envolve a região de estudo que você está analisando. Então, é muito bom a imagem, os produtos de satélites para essas variáveis que eu estou falando aqui. Então, nesse caso, quem não vai trabalhar com informações muito precisas e necessita de albedo, necessita de índice de vegetação, necessita de radiação, dessas informações para o seu estudo, a depender do que você precisa, você não tem necessidade de instalar um experimento. Tem que ter instrumentos para fazer isso, para tomar essas medições. Basta você recorrer, por exemplo, ao monitoramento feito por imagem de satélite. O que não é difícil de se trabalhar, são imagens disponíveis gratuitamente e que estão aí em escala espaço-temporal boa, né? Você pode trabalhar com imagens que têm escala de, a cada pixel você ter 30 metros de resolução espacial, mas você pode também trabalhar com imagens, no meu caso, imagens que têm 250 metros de resolução espacial, que me dá uma resposta muito boa para o monitoramento da caatinga como ecossistema, como bioma, como vegetação que precisa ser monitorada para entender o impacto dela nos balanços. No meu caso específico, balanço de água
e de carbono. Então, nesse caso, o sensoriamento remoto me dá muito boas informações sobre essa variável aqui, especificamente falando, albedo da superfície. Tem um produto específico, por exemplo, Professor, pode falar? inclusive, eu, professor Matos e professor Vicente, foi feito um curso lá em João Pessoa com drone, viu? Uhum, eu Aí sei. é bem legal, dá uma resolução muito boa de imagem e capta muito bem. Eu que fui fazer o curso lá, qualquer coisa, ele pode Não, conversar. vale a pena, vale a pena. O drone hoje é uma saída, né? O drone é uma das alternativas de você ter definir a sua resolução espacial e sua resolução temporal. Exatamente. Professor, na Deixa eu minha fazer o pesquisa seguinte, da o tempo. graduação. Peraí, deixa eu só fazer o seguinte, está terminando o tempo aqui. Segura a pergunta, eu vou fechar. Em 4 minutinhos eu volto para a gente continuar. Mas segura a tua pergunta que a gente vai começar com ela, tá bom?